É, tem sempre algum prejuízo, né? Ah, Um grande abraço, amigo telespectador. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2007. Começa agora pela TVE Juiz de Fora a mesa de debates. Estudos indicam que cerca de 80% da população mundial tem ou vão ter problemas de coluna. Na mesa de debate de hoje você vai saber mais sobre esses problemas e as formas de prevenção. E para falar sobre esse assunto, está conosco o Dr. Eumano Loures, ortopedista. E participam da mesa de debates hoje o radialista Fernando Luiz e o professor Erickson Aragão. Mas antes vamos às manchetes do seu Diário Regional nesta edição de terça-feira, dia 18 de setembro. Banco do Brasil, gabarito extraoficial. Data do concurso dos Correios. Bejane sanciona a lei de incentivo à indústria e criação de empregos. TST julga dissídios da Imbel e lamenta a situação da empresa. Essas e outras notícias você tem no seu Diário Regional, que já está nas bancas. Amanhã é o dia do ortopedista. A especialidade surgiu da necessidade de corrigir deformidades dos ossos, músculos, ligamentos e articulações relacionadas ao aparelho motor. Dentre essas deformidades estão os chamados problemas de coluna, que, segundo indicam estudos, cerca de 80% da população mundial tem ou vão ter problemas de coluna. Conforme nós dissemos, para falar sobre esse assunto e vários outros, está com a gente o especialista, doutor Eumano de Araújo Loures, médico ortopedista. Doutor Eumano, os problemas de coluna entre a população envolvem uma série de sintomas e deformidades. Então, como que a gente pode definir o que a população comumente chama de problemas de coluna? Bom, primeiramente, um bom dia a todos, a oportunidade de rever amigos antigos aqui, o Fernando, e é uma honra estar presente num programa tão tradicional que a população de Juiz de Fora já se acostumou a acompanhar todas as manhãs. E com relação à questão da coluna, eu acho que a gente pode definir o problema de coluna, na realidade, a população se refere como a dor da coluna. Os problemas de coluna, tecnicamente, você vai encontrar dezenas de problemas diferentes acometendo a população de uma forma geral. Então, a gente não pode generalizar. Nós temos inúmeras causas diferentes. A gente sabe, esse dado estatístico é muito importante. Praticamente 80% da população, pelo menos uma vez na vida, sentirá dor na coluna. E calcula-se que seja talvez a segunda maior causa de absenteísmo, de falta ao trabalho por algum motivo, a dor na coluna. Então, aí você tem a dimensão da importância clínica e também da importância econômica da questão da coluna, porque é uma questão muito incapacitante. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que a maioria dos problemas de coluna, eles são problemas mecânicos e posturais, não são problemas estruturais, não são doenças incuráveis, isso é o que é o mais importante. E quase todos os quadros são, de certa forma, têm uma resolução num período que varia de 15 até 30 dias, isso de uma forma geral. agora, doutor Eumano, o senhor falou aí dor de coluna. Geralmente a pessoa, estou com uma dorzinha de coluna, esse negócio está me incomodando. Mas o modo de andar, o modo de sentar, né, e o modo de carregar, igual, por exemplo, a criançada hoje, não é igual na nossa época, que a gente estudava lá atrás, né? Hoje a criançada leva uma mochila nas costas, puxa carrinho. Essa postura, esse comportamento, né, de combinar, levar as coisas, isso aí atinge a coluna também? Não, claro que atinge, porque dentro das questões mecânicas a gente teria que colocar o ser humano até dentro do processo evolutivo. Se você imaginar que nós saímos de uma posição de quadrúpedes para bípedes há cerca de 1 milhão de anos atrás, isso, no processo de evolução de uma espécie, é um lapso de tempo muito curto. Na realidade, a gente pode
considerar que o ser humano ainda está se adaptando a essa posição bípede. E tudo que acontece, que influencia durante o desenvolvimento da pessoa, a infância, a adolescência, pode trazer de alguma forma, é claro que você tem predisposições individuais, uns têm, outros não, mas poderão trazer reflexos sobre a coluna em especial. É um órgão de choque muito importante, está sujeito a fatores emocionais, inclusive, de uma forma muito destacada hoje em dia. É um órgão de choque, como para algumas pessoas é o coração, para outras é o estômago e assim sucessivamente. Agora, sobre a questão da criança com má postura, com carregar excesso de peso, eu vou destacar, isso é importante. Agora, talvez o mais importante seja o sedentarismo. Durante a evolução, hoje em dia a criança fica muito tempo sentada e faz pouca atividade física. Então, os seus músculos se desenvolvem de uma forma um pouco diferente do ideal. Ou seja, eles acabam tendo encurtamentos durante a fase de crescimento, e isso vai trazer, de alguma maneira, reflexos quando o corpo já estiver formado, com acentuação de algumas curvaturas na coluna e com encurtamentos musculares que fazem alguma ação mecânica sobre o corpo de uma forma geral. Então, isso tem um valor, sim. Você poderia dar um exemplo de alguma atividade física que comprometa a coluna, no caso? Olha, comprometimento, a gente diz o seguinte, a atividade física, mesmo a nível recreativo, ela é benéfica. Tá? Você vai ter algumas atividades físicas que poderão ter algum efeito maléfico, desde que elas sejam feitas sem critério ou fora da época correta. Por exemplo, a gente tem você pode ter alguns problemas com a prática de musculação se ela for feita de uma forma muito precoce. Alguns esportes, algum treinamento intensivo demais numa criança, ela pode levar a sobrecarga, não só da coluna, mas a diversas outras articulações, se ela for feita de uma forma excessiva. Hoje a gente nota alguns casos de crianças que são induzidas a um excesso de atividade física, talvez fora do momento adequado. Mas a gente diz o seguinte, a criança tem que ter atividades, pelo menos em nível recreativo, sob supervisão. Por exemplo, a natação a gente não vê nenhum problema em tempo algum. Atividades esportivas com bola, desde que não tenha uma cobrança excessiva de treinamento, também não há nenhum problema. Agora, o fato da criança ficar hoje restrita a computadores, jogos, etc., quer dizer, é sinal dos tempos, mas é um mau sinal. E no caso, o adulto, aquele atleta de final de semana que tem algum tipo de atividade, existe algum comprometimento por parte dessa atividade física? Se o adulto pratica uma atividade somente no final de semana, ele não pode fazer uma atividade excessiva, ele não pode romper os limites dele, não só sob o aspecto do aparelho músculo-esquelético, mas também sobre as questões cardiovasculares. Se você faz um excesso de demanda cardiovascular ou sobre a musculatura e os tendões, você pode desenvolver doenças ou lesões, algum quadro agudo. Mas ainda voltando à questão do sedentarismo, o tempo excessivo exposto a essa postura sentado, à medida que o tempo vai passando, vai havendo um cansaço e um relaxamento, não é isso? Eu diria o seguinte, se você fica muito tempo numa postura sentada, toda a musculatura dos membros inferiores que elas atravessam mais de uma articulação, e elas têm inserções na coluna, elas ficam como se fosse um elástico que não vai fazer todo o seu curso, elas vão ficar encurtadas. Então, esse é um efeito imediato. Então, quando essa pessoa fica em pé, ela, para poder ficar em pé, esticar o joelho e esticar o quadril, ela vai ter que fazer um aumento na curvatura lombar para compensar o encurtamento. Então, esse aumento, nenhuma curvatura da coluna, ela tem reflexo nas outras curvas. Nós somos 4 curvas na coluna. Aí nós vamos voltar àquele início aqui, que é ainda a fase de adaptação do ser humano. Então, esse é o grande problema. Você começa a gerar estresse e tensão em diversos pontos diferentes, causados pelo encurtamento muscular, que tem muito a ver com a sedentarismo. A atividade, um minutinho só, Aníbal. A atividade, eu vou entrar lá na criançada, na criança, sabe, doutor?
Tem muitos pais que colocam a criança numa natação pela manhã, saiu da natação, a gente sabe que a natação é um esporte excelente para a gente, né, o ser humano, no caso. Depois vai para um basquete, depois vai para um futsal, vai para uma escolinha, sobrecarregando demais a criança. Isso é prejudicial, não é? Na minha opinião, eu acho que na maioria dos ortopedistas, a gente considera isso realmente prejudicial. Você tem que ter um nível de atividade física, mas sem excesso, especialmente na criança, tá? Ainda nessa questão do sedentarismo, porque é uma situação seguinte, a gente não pode desconhecer a realidade. Quer dizer, os problemas existem, o senhor colocou que há um encurtamento, a pessoa para se levantar ela faz um esforço físico tremendo até para... Ela sai encurvada para dar uma espreguiçada para poder colocar os músculos em condições de andar e tudo mais. Mas a gente não pode desconhecer essa realidade tanto do estudante, quanto do jovem, quanto do profissional hoje. Então, que tipo de procedimento, né, as pessoas devem adotar para que haja um alívio nessas pressões? Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa é planejar melhor o tempo. Eu acho que quase todo mundo conseguirá fazer alguma coisa, mesmo que seja num nível não muito intenso, de atividade física, 3 vezes por semana. Quase todos nós temos condições de planejar melhor, apesar das exigências da vida moderna, que elas já se, digamos assim, se manifestam até sobre a criança. Então, eu creio que a melhor coisa é reservar algum tempo para esse tipo de coisa e outras atitudes do dia a dia, que seriam se adotar posturas corretas para se ver televisão, a sentar numa aula, no trabalho, e você fazer pequenas interrupções. Porque é isso que eu falei, que há um cansaço. O menino senta na frente de uma tela de computador, ele fica 4 horas direto. Exato. Ele não deve fazer isso. A gente recomenda que a cada 45 minutos, 1 hora no máximo, a pessoa ande, movimente, faça algum tipo de alongamento, que é coisa muito simples. Espreguiçar é um alongamento, né, que a gente faz sem perceber. Então, eu acho que esse conjunto de cuidados posturais, eles são extremamente importantes. Fazer interrupções durante o trabalho é fundamental. Veja que vários estudos mostram que a posição que gera maior pressão sobre o disco intervertebral, que é aquele amortecedor que fica entre uma peça e outra da coluna, a posição que exerce a maior pressão é a posição sentada. E aí entra o termo sedentarismo, mas sobre aspas, né? Porque muitas atividades profissionais hoje elas se fazem sentadas. Jornalista aqui apresentando um programa de televisão, ele está sentado. O profissional na área de informática está sentado, né? E o estudante está sentado. Mas o senhor falou, e o Aníbal deve chamar o intervalo, eu queria deixar a pergunta para o próximo bloco, da questão de fatores emocionais que afetam a coluna. Certo. Problemas da coluna que vêm através de fatores emocionais. Só poderia explicar isso para a gente? O doutor Eumano vai falar a respeito desses fatores emocionais. Realmente é um assunto que chama bastante atenção. E pouca gente dá valor a isso. A mesa de debates volta daqui a pouquinho.